Você já teve dúvida na hora de usar been e gone? Então seus problemas acabaram. Nesse vídeo eu vou te explicar direitinho quando usar cada um deles. So, without further ado, let's get started. Bom, se você está chegando aqui agora e precisa aprender inglês, em breve a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do curso do Manual do Inglês. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso online, passo a passo, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo, é só entrar lá no grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. É muito comum as pessoas confundirem o uso do been e do gone quando a gente quer falar que a pessoa foi para algum lugar. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quando usar been e quando usar gone para você falar que foi para algum lugar, porque as situações em que cada um é usado são bem diferentes. E no final do vídeo eu vou te ensinar algumas expressões com been e com gone que têm alguns significados especiais. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que been é o particípio do verbo to be, o verbo ser estar. E gone é o particípio do verbo to go. Bom, mas o que é esse particípio? É a forma verbal que é usada com o present perfect. Então você vai usar has ou have been e has ou have gone. Então quando você pensa em falar que alguém foi para algum lugar, esse foi que a gente fala, que em português é muito mais comum a gente usar o verbo ir para essas situações. Mas em inglês, em algumas situações você tem que usar have been ou has been, em outras você usa have gone ou has gone. Então, por exemplo, vamos supor que meu filho chega aqui e pergunta, cadê a mamãe? Aí eu falo para ele, Mom has gone to the grocery store and she'll be back in half an hour. Mom has gone to the grocery store and she'll be back in half an hour. A mamãe foi ao mercado. Ela vai voltar daqui uma meia hora. Nessa frase eu usei o verbo gone. Por quê? A gente usa gone quando você está falando que alguém foi para algum lugar e ainda está lá. A pessoa não voltou. Então ela foi no mercado e está lá no mercado ainda. Bom, aí mais tarde meu filho chega e vê um bolo em cima da mesa. Aí ele pergunta, pai, e esse bolo? Aí eu falo para ele, Mom has been to the grocery store and she bought this cake. Mom has been to the grocery store and she bought this cake. A mamãe foi no mercado e comprou esse bolo. Aí você percebe o seguinte, em português a gente usa o verbo foi para as duas situações. Pode ser que a pessoa foi e ainda está lá, ou ela foi e já voltou, mas a gente vai falar foi. Em inglês é diferente. Se a pessoa foi e está lá, você usa gone. Se a pessoa foi e já voltou, ou seja, ela esteve lá, mas não está mais, ela já veio de volta. Aí você usa been. Deixa eu dar mais alguns exemplos e daqui a pouco eu vou te explicar uma coisa que você nunca pode falar porque não faz o menor sentido. Poderia falar assim então, John has gone to the hospital because he broke his leg. John has gone to the hospital because he broke his leg. O John foi para o hospital porque ele quebrou a perna. Então eu falei, John has gone. Ele foi para o hospital e está lá no hospital, né? Porque ele quebrou a perna, vai ter que ficar lá. Aí no outro dia eu estou conversando com alguém e eu comento, John has been to the hospital, but everything is okay now. John has been to the hospital, but everything is okay now. O John foi para o hospital, mas agora está tudo bem. Ou seja, o John esteve no hospital, mas agora está tudo bem. Quando você vê a frase em inglês ou você escuta alguém falando inglês, é fácil de entender, é óbvio. Quando você ouve gone, você vai entender que a pessoa foi. Quando você ouve been, você vai entender que a pessoa esteve lá. O problema maior é quando a pessoa tenta se expressar em inglês, porque a pessoa acaba sempre pensando no foi, porque é o que a gente fala no dia a dia. E automaticamente você vai lembrar do gone em inglês e não do been. Então você precisa treinar bastante essa diferença para não trocar, porque em algumas situações você pode falar alguma coisa que não era exatamente o que você queria. Ou ainda, meu filho chega e pergunta para a mãe, Where's Dad? Where is Dad? Cadê o papai? Aí ela responde, He's gone to work. He's gone to work. Ele foi trabalhar, ele foi para o trabalho. Por que ela usou gone? Porque eu não estou mais no local, né? Eu fui para o trabalho, estou no trabalho. Aí você chega à tarde em casa, aí sua mulher vira para você e pergunta, Hey, where have you been? Where have you been? Onde você foi? Ou onde você esteve, onde você estava? Em português a gente tem algumas opções aí que acabam dando no mesmo, mas em inglês o correto é você usar Where have you been? Agora vamos supor que eu estou aqui com você conversando, aí o John sai sem falar nada, né? E eu pergunto para você, Hey, where has John gone? Where has John gone? Né? Onde o John foi?
Eu usei gone porque ele foi, ele não está mais aqui, ele foi para algum lugar. Aí você fala, I don't know, né? Não sei. Beleza, passa algum tempo, o John aparece de volta. Aí a gente pergunta, Hey John, where have you been? Where have you been? Onde você foi? Né? Onde você estava? Onde você esteve? Então agora eu usei have you been porque o John foi para algum lugar e já voltou. Eu queria saber onde ele esteve nesse tempo. Agora tem uma coisa que você não pode falar porque não faz o menor sentido e você vai entender por quê. Mas se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like, não esquece, e se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Só clicar embaixo no botãozinho inscrever-se e clicar no sininho também para você receber a notificação. Agora olha só, o que seria correto eu falar? I've gone to the US ou I've been to the US? Eu quero falar que eu fui para os Estados Unidos. Qual das duas eu devo usar? Eu devo usar I've been to the US. Porque se eu estou aqui falando com você, é porque eu fui e já voltei. Por isso que não faz sentido você falar I've gone. Como você diz que foi se você está aqui? Entendeu? É porque em português a gente usa o foi para as duas situações. Se você foi e voltou ou se você foi e está lá. Mas quando você está falando, você tem que falar I've been. Né? Que você foi para algum lugar, quer dizer, você visitou aquele lugar, esteve lá e já voltou. Não faz sentido você falar I've gone. Né? Porque se você está aqui, você não foi. A mesma coisa se eu perguntar para você. Eu deveria perguntar Have you been to Japan? Ou have you gone to Japan? Se você está aqui na minha frente, não faz muito sentido eu perguntar have you gone? Porque você não foi, você está aqui. Agora, have you been significa que você foi e voltou. Você esteve lá. Por isso que você tem que ficar muito esperto com traduções, porque nem sempre a palavra que a gente usa em português basta você traduzir para o inglês que vai dar certo. Em muitas situações você precisa entender como cada palavra é usada por falantes nativos, o que eles vão entender quando você usar aquelas palavras. Agora, claro que tem muitas expressões que você vai ver por aí com been ou com gone. Eu escolhi algumas aqui para te mostrar que são expressões bem comuns, você vai ouvir com frequência por aí, para você não ficar aí encucado o que quer dizer exatamente essa expressão. A primeira é o seguinte, vamos supor que você chega para mim e fala, nossa, eu já tentei todo tipo de dieta e não dá certo. Aí eu quero falar para você, eu sei como é, né? Eu quero mostrar que eu entendo o que você está falando, porque eu já passei por isso. Bom, tem várias formas que você poderia usar para dizer isso. Tem uma que é bem comum, que é a pessoa falar, been there, done that. Been there, done that. Então isso significa que a pessoa esteve lá, né, o been there, done that. E eu fiz isso. Então é um jeito da pessoa dizer que ela entende, porque ela já passou por isso. Você pode ainda ouvir a expressão completa que é been there, done that, got the t-shirt. Nossa, aí você vai falar, mas o que tem a ver a camiseta? Essa expressão é como se você estivesse falando de uma viagem que você já fez. Então você já esteve naquele lugar, fez as coisas que tinha que fazer lá e até comprou uma camiseta de lembrancinha, né? Que é comum quando a gente viaja comprar alguma lembrancinha, principalmente camisetas. Então a expressão vem dessa ideia, mas ela é usada para falar que você já passou por alguma situação, né? Que a pessoa está mencionando. E pode ser também, se você me convida para alguma atividade que eu já fiz, não estou interessado em fazer de novo, eu poderia usar a mesma expressão. Né? Você me convida, vamos fazer uma trilha aí nas montanhas. Aí eu falo, been there, done that. Ou pode ser tudo, né? Been there, done that, got a t-shirt. Eu já fiz isso mais de uma vez, não estou interessado nesse tipo de passeio, não. Tem uma outra expressão com been que é bem legal, que é assim, what have you been up to? What have you been up to? Essa expressão literalmente significa o que você tem feito, o que você tem aprontado por aí. E é comum eles usarem essa frase como um jeito informal de cumprimentar alguém. Igual quando você encontra alguém que você não vê há algum tempo. E aí, cara, o que você tem feito? O que você tem aprontado aí? What have you been up to? Agora, tem algumas expressões com gone, bem interessantes também. A primeira é um jeito mais suave de você dizer que alguém morreu. Então, por exemplo, um médico chega para dar notícia para a família, então o médico poderia chegar e falar I'm sorry, we tried everything we could, but he's gone. I'm sorry, we tried everything we could, but he's gone. Né? Sinto muito, nós tentamos tudo que a gente podia, mas ele se foi. Então esse he's gone é um jeito mais suave de você dizer que alguém morreu. Um detalhe é que aqui a expressão é he is gone. Tá? He is gone. Porque até agora todos os exemplos que eu usei eram com has gone ou have gone. Então se você fala he has gone, significa que ele foi para algum lugar. Agora quando se fala he is gone,
significa ou que ele morreu, dependendo das circunstâncias, né, do contexto, ou que ele sumiu, ele desapareceu. Claro que quando está abreviado, não tem como você saber, é só pelo contexto, né? Porque se eu falo he's gone, a abreviação de he has ou de he is é a mesma, é o apóstrofo S. Então, claro, o contexto vai te dizer. Mas só para você saber que em cada situação se usa um verbo diferente ali, o auxiliar é diferente. Como eu falei, o is gone não serve só para você falar que alguém morreu. Pode ser também usado para falar que alguém ou alguma coisa sumiu, desapareceu. Por exemplo, eu estou aqui e falo, Hey, where's my dog? He's gone. Cadê meu cachorro? Ele sumiu. Então esse he's gone significa, nesse caso, que ele sumiu. Então é uma expressão bem contextual, conforme a situação você vai entender uma coisa ou outra. E tem uma outra expressão interessante com gone que é assim. Vamos supor que você encontra uma amiga e ela te conta uma novidade, que ela está grávida. Aí o que você vai falar? Oh, congratulations! Parabéns! Aí muita gente vai perguntar, How far gone are you? How far gone are you? O que você acha que a pessoa está perguntando? É o que a gente falaria, você está de quantos meses? Você está de quanto tempo? A pessoa quer saber quanto tempo de gravidez que a pessoa está. Então em inglês você pode usar essa frase, How far gone? É como se fosse, que distância que você já foi? How far gone are you? Né? Mas claro que aqui a gente está falando do tempo de gravidez. Então é isso. E eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos para você curtir. O primeiro é de inglês, o segundo é do meu outro canal que eu faço com os meus filhos. Se vocês quiserem conhecer as ferinhas, dá uma olhada lá. So, that's it for today. Thanks for watching and I'll see you next time.